Olá, eu sou a Lourdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Convido aqueles que quiserem colocar um copo de água para ser fluidificado, que fique à vontade, pois a gente está começando o nosso plantão de oração. E hoje também a gente vai fazer também a higienização no lar. Aqueles que quiserem colocar uma garrafinha de água para higienizar o seu lar, também fique à vontade. E a gente, como vocês sabem, sempre inicia o nosso plantão de oração com uma mensagem de preparação do ambiente, né? Onde a gente está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E eu peço também a todos que elevem pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor da casa, Lauro Machado, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, e ao nosso mentor individual, para que ele nos autorize e auxilie em mais essa tarefa. Então vamos à preparação do ambiente. O texto é a lição 113, que tem como título Agradecemos Sempre. Então vamos ver o que a lição nos ensina. Então diz assim: agradecemos sempre, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele escreveu isso aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 20, e continua assim. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacode a vida. Entretanto, basta a leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes. Dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberá que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojasse, Foi socorro valioso para que não te arrojaste a tremendas lutas de espírito. Foste surupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho, que te assegura a subsistência, e se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no carro da própria existência, e se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso do ouro de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança, e se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio que se transfiguraria talvez de futuro um pesado grilhão. Não te confies às aparências. Louva ao céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradeça também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo a melhor que mereces hoje, em favor do amanhã, e ainda que as lágrimas dolorosas te levam a alma toda, rende graças a Deus. Olha que interessante, olha que vou até repetir o último parágrafo aqui. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã, e ainda que as lágrimas dolorosas te lavam a alma toda. Rende a graças a Deus. Rende graças a Deus. Olha que lição maravilhosa. Então aqui diz, como Jesus também nos orientou, que a gente sempre tem que agradecer, né?
E Paulo ainda dá esse exemplo aqui, dá esse roteirinho. Vamos sempre dar graças a Deus por tudo. E vamos falar assim, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Damos graças a nosso Deus, nosso Pai, e ao nosso querido Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo, né? A gente tem que ser grato por tudo, né? Temos que ser grato pelas coisas boas, pelas coisas ruins, porque a doutrina espírita nos ensina, sim, que nós vamos passar por tribulações, porque nós estamos no mundo de prova e expiação. Então, todos, independente de qualquer coisa, a gente vai passar por aflições, né? Por atribulações, né? Vamos errar, mas sempre a gente tem que agradecer. E ter a fé raciocinada, que a doutrina tanto fala, né? Fé raciocinada, eu acredito porque eu entendi, eu creio. E não porque eu estou com medo, não porque fulano falou assim, fulano falou assado. Não, eu acredito porque eu entendi, né? Que Deus, nosso Pai, Ele é Criador, que nós somos a criatura dEle, não a semelhança, que nós temos o livre-arbítrio, né, para poder evoluir, e Ele nos deu o nosso modelo e guia, que foi o seu Filho primogênito, né, para nos servir de modelo e guia. Então, eu entendi, eu acredito nisso, né? E devido a toda a história da humanidade, principalmente nessa questão religiosa, a gente viu que nós ainda somos imperfeitos, nós precisamos entender, aprender, colocar em prática. E entender que Deus, Ele não abandona ninguém, né? Ele sempre manda auxílio. E Ele quer que todos nós evoluamos com qualidade. Por isso que Ele pediu para Jesus vir até aqui ensinar para nós o verdadeiro amor. Jesus veio até aqui, ensinou para nós as coisas espirituais, disse que nós somos espíritos imortais, que nós não morremos, como a gente sempre teve o entendimento, morreu, acabou. Não, morre só a carne, porque Jesus também disse que a carne veio do pó e o pó ela vai voltar. Então aqui nessa lição, ela está falando para que a gente agradeça tudo. Agradeça por acordar, agradeça pelas coisas ruins que a gente passa, agradecer pelas coisas boas, né? Porque quando a gente agradece, a gente está dizendo que a gente está entendendo, né, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. A gente sabe que nós não viemos aqui nesse planeta por acaso. Cada um tem um propósito. E o propósito maior é a nossa evolução, para que a gente possa voltar para a verdadeira vida bem, né? Então, esse objetivo da nossa evolução maior, né, é que a gente se melhore, que a gente adquire virtudes, como a paciência, a benevolência, a caridade, o amor, não é? A tolerância, né? E fazer como Jesus nos orientou, orar e vigiar, e também entender as recomendações dele, né? Que a gente tem que perdoar os inimigos, né? Perdoar sempre, né? Entender que todos nós somos irmãos em Cristo. Então vamos agradecer sempre, como diz a lição aqui, né? Porque muitas vezes a gente, né, as nossas atitudes, tudo isso, o nosso pensamento, ele tem uma força gigantesca e ele chega aonde você quiser. E a gente precisa, né, ter essa clareza, né, e ver como que está sendo o nosso pensamento. Porque, né, além, a doutrina espírita também nos explica que a espiritualidade comunica conosco através do pensamento. E ele é tão poderoso que ele vai chegar aonde você quiser e da forma que você quiser. Mas só que as leis de Deus, elas são imutáveis, né?
E a gente tem essa capacidade de vibrar, né, de sintonizar com todos, ainda mais agora com essa facilidade da internet, a gente sintoniza até com o outro lado do mundo. Mas a gente tem que ser responsável pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, né? E entender, porque a doutrina espírita ela é muito clara, né? O que você pensou, você agiu. Às vezes, né, você pensa a coisa e fala, meu Deus, não, eu não posso fazer isso. Mas o pensamento já foi, então se arrependa, né? Peça perdão a Deus e agradeça, porque você ter esse discernimento. O pensamento ele é mais rápido. Às vezes a gente consegue bloquear a ação, mas o pensamento ele vai. E atinge do jeitinho que você pensou. Então é por isso que a gente tem que, né, saber, entender o que Cristo veio aqui nos ensinar, o amor, o perdão, a caridade, para que a gente possa, né, evoluir com qualidade, tendo o amor e o perdão por base, né, para que a gente evolua, que hoje nós já sabemos que essa vida, como a gente sempre falou, né, é só passageira. A nossa verdadeira vida não é aqui, é no plano espiritual. Então vamos agradecer sempre, e quando a gente agradecer, a gente agradece em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que Ele é o nosso modelo e guia, para que a gente possa nos auxiliar e evoluir com qualidade, fazendo o bem ao próximo também, né, como Jesus nos ensinou, fazer ao próximo o que quer para você mesmo. Então, amar ao próximo como a ti mesmo, né? E é isso que eu entendi da lição, né? E vamos então agora à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo a fluidificação das águas para as equipes de fluidificação das águas, que com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, possa colocar esse lenitivo, né, nessas águas para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos asilos, dos abrigos, das creches, das escolas, das instituições, das cadeias, para cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja. E hoje também a gente vai pedir também a higienização para as garrafinhas de água da higienização no lar, para que eles possam colocar o lenitivo necessário ainda para a limpeza do nosso lar, tirando toda a placa, miasma, forma de pensamento negativo e levando para as colônias de tratamento. E vamos vendo nossa casa limpa em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração, que se encontra na nossa casa, os pedidos da caixinha azul, que é os pedidos para os encarnados, pedidos de prece e tratamentos. Pedimos também para o caderno dos desencarnados e para todos que estão deixando o planeta Terra,
para que sejam recolhidos com amor e carinho e tenham um despertar tranquilo e sereno. Pedimos também para a higienização no lar de todos os tratamentos dos nossos assistidos que estão na nossa casa. Pedimos também para o caderno dos dependentes químicos, né, e também pelos pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais e para a sintonia dos nossos assistidos, trabalhadores, alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração. Agradecemos a todos que estão conosco e aqueles que virão também depois. O nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E eu convido a todos para encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim a gente encerra mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, já deixando o convite para que na próxima quinta-feira estejamos todos juntos. Que assim seja, Senhor. E que todos tenham um bom final de semana. Graças a Deus.